Nesta viagem pelo Nordeste, nós já passamos por Garanhuns e fomos para Santa Rita e subimos para Natal, fomos até Mossoró e voltamos para cá, voltamos para João Pessoa. Mas o Jobson me falou que os irmãos de Sapé gostariam de também receber uma palavra. Então nós abrimos uma sessão hoje à noite. Estamos aqui em Sapé e para vocês, para vocês saberem que nós vamos incluir como a mensagem 5 dessa mensagem, dessa viagem, tá? Amém. Nós começamos falando de Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem. Deus fez o homem diferentemente de toda a criação. Ele, quando criou o homem, ele disse umas palavras muito especiais. Capítulo 1 de Gênesis, versículos 26, 27 e 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa porção se torna mais significativa se você souber que Deus, muito tempo atrás, no universo de outrora, Deus havia encarregado um arcanjo que fora criado por Deus de uma maneira especial. Ele foi criado com muita sabedoria, muita formosura. Ele foi até chamado por próprio Deus de sinete da perfeição, isto é, ele era o selo da perfeição. Todavia, Deus havia entregue a ele o governo de toda a sua criação, e ele era tão perfeito, que ele se julgou que podia ser igual a Deus. Orgulho entrou no seu coração e a iniquidade passou a existir no coração desse arcanjo. E então Deus não podia tolerar tal coisa, porque todo o universo é sustentado pela autoridade de Deus. Não há, sem a autoridade de Deus, esse universo desabaria, entraria em ruínas. Mas este arcanjo quis ser uma autoridade paralela à de Deus. E, finalmente, ele contagiou, vários anjos e também a toda a criação, e com isso, esse universo se tornou caótico, esse universo se tornou confuso, a confusão entrou e a corrupção entrou nesse universo. E quando Deus criou o homem, ele disse essas palavras que nós acabamos de ler, como que dizendo: eu não reconheço a autoridade das trevas, que a Bíblia chama dessa autoridade paralela de autoridade das trevas, ou império das trevas, a potestade das trevas. E Deus, como dissesse, eu não reconheço que ele agora esteja governando
o universo que eu criei. Por isso eu criei o homem. A nossa imagem, disse Deus, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isto é, essa terra que foi entregue incluía a terra e o céu. No mundo de outrora havia sido entregue para esse arcanjo governar, mas Deus lançou esse arcanjo por terra. Ele se tornou o adversário de Deus, que na Bíblia nós vemos o seu nome como Satanás. E com isso Deus criou o homem aqui na terra para restaurar, entregou para o homem o governo dessa terra desde a sua criação. O homem foi criado com a intenção de Deus de sujeitar a terra, sujeitar, né, os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e os répteis que rastejavam sobre a terra. Isto é, Deus havia então trocado de mãos, entregue para o homem governar. Por isso o homem foi feito à imagem de Deus. Olha só que privilégio. Nós somos criados à imagem de Deus. Por quê? Deus quer preparar o homem para que esse homem pudesse governar o mundo por Deus. Todavia, capítulo 2, versículo 7, fala como é que Deus fez esse homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, então esse homem tinha também de ser criado de uma maneira especial. Deus então fez o corpo do homem do pó da terra, mas ele soprou nas narinas o seu próprio fôlego de vida, o seu sopro divino e eterno fez com que esse homem vivesse. Quer dizer, o homem foi criado pelo sopro de Deus, não é por causa do barro, não é por causa do pó, né, que formou o corpo do homem. Ele foi criado pelo fôlego de Deus, ele foi criado pelo sopro de Deus. E esse sopro entrou naquele boneco de barro e se tornou o espírito do homem. Porque a palavra para o fôlego de vida em Gênesis 2:7, em hebraico, é Neshama. Essa mesma palavra hebraica, Neshama, foi traduzida em Provérbios 20:27 para o espírito do homem. Ali, o versículo 20, Provérbios 20:27 fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do homem. Então, o espírito do homem foi formado pelo sopro do Deus eterno. E assim o homem passou a ser uma alma vivente. Veja só que coisa maravilhosa. O homem foi criado. A criação propriamente dita do homem, irmão, não foi o corpo, não foi a feitura do corpo, mas foi o sopro do Deus eterno e criou o nosso espírito. Então a nossa criação começou pelo espírito do homem. Assim nós nos tornamos uma alma vivente, e esse corpo que foi feito do pó da terra ganhou uma vida biológica, que nós hoje temos, né, essas três partes: o espírito, alma e corpo. E por que a alma? Porque Deus, Ele queria dar sentido, Ele queria dar tonalidade à sua criação. Ele poderia criar os homens todos iguais, todos uniformemente iguais. Não, Ele queria fazer cada um com uma alma diferente. Porque aí que torna, né, a sua obra final, dá esse tom, essa tonalidade essa diversidade de almas, tornaria a sua obra maravilhosa. Eu tenho falado desde Garanhuns, né, passando por todas essas cidades, eu tenho dito que Deus
Ele fez o homem, cada um com uma alma diferente, não há duas almas iguais nessa terra. Então ele fez cada um com uma alma diferente, justamente é como se, quando Deus pudesse governar sobre o homem, dominar sobre o homem, e fazer do homem uma grande orquestra, sendo cada um uma alma diferente, como se fosse um instrumento diferente. E tudo estaria sob o comando do maestro. Deus seria esse maestro. Imagine que orquestra maravilhosa, feita por tantos instrumentos diferentes, mas todos harmoniosamente regidos por um só maestro. Deus, ele queria fazer algo assim. Todavia, Satanás se antecipou, veio em forma da serpente e enganou a Eva e fez com que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não comesse, porque no dia em que o homem comer, morreria. E a serpente enganou a Eva, dizendo que não morreria. Assim entrou, pela transgressão do homem, entrou o pecado no mundo. É assim que nós fomos nessa viagem. Nós fomos para Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa da transgressão de um só homem, né? Aqui está escrito na página, na Romanos 5, versículo 18, por exemplo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Por causa da ofensa de Adão, que desobedeceu contra uma ordem de Deus, veio o juízo. Nós, homens, já fomos julgados por Deus, e não só julgados, mas já condenados por Deus para perdição eterna, para o lago de fogo. Nós não tínhamos mais salvação. Para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados cometidos, só tinha um caminho para Deus, que é derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, se nós derramarmos nosso sangue, também estaríamos acabados para Deus e para nós mesmos. Então Deus, ele na sua infinita sabedoria, enviou o seu próprio Filho e veio tomar a forma humana, exatamente como eu e como você. Jesus Cristo veio aqui na terra, se tornou um homem. O Evangelho de João diz: e o Verbo se fez carne. E a carne, na Bíblia, não é um termo positivo, é um termo negativo, é alguma coisa que sofreu a influência da queda do homem. Portanto, Jesus, por nossa causa, ele se fez carne, porque nós nos tornamos carne. Gênesis capítulo 6, diz Deus, depois de Deus olhar para tanta violência na terra, na época de Noé, vendo tanta maldade, e era continuamente mau o coração, o desígnio do homem, Deus então ali disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque este era carnal. O homem se tornou carnal. Mas Deus, para nos salvar dessa situação, fez com que o seu próprio Filho se tornasse carne. Só que ele viveu durante todo o tempo como ser humano, como verdadeiramente um homem, como eu e você. Eu, quando era jovem,
eu pensava que Jesus, ele veio na terra como um super-homem. Ele era Deus, então para ele é fácil viver uma vida perfeita. Não é verdade. Se você acompanhar o livro de Hebreus, você vai ver que ele não ganhou nenhuma vantagem em cima de nós, não. A única vantagem é de que ele vivia em constante comunhão com o Pai. Ele vivia totalmente submisso e obediente a Deus. E até mesmo ele teve de sofrer para aprender a obediência. Então, e ele passou por todas as situações que um homem pode passar. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Ele também pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também passou por essas fraquezas, todavia sem pecado. E finalmente esse homem, primeiro homem perfeito, que viveu obediente a Deus, era o que Deus precisava. Deus precisa, para que ele pudesse reaver o governo que ele tinha encarregado aquele arcanjo, mas aquele arcanjo se rebelou. Ele agora precisava que o homem fizesse o trabalho para reaver o seu reino, mas o homem também caiu. Mas agora Deus quer recuperar esse homem. Para isso ele precisava primeiramente fazer com que Jesus morresse em nosso lugar, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há como Deus nos receber de volta para Ele. Mas graças a Deus, Cristo viveu uma vida humana perfeita, Ele foi obediente e obediente até a morte, e ainda morte de cruz. Quando Ele foi levantado na cruz, o seu sangue derramado, com esse sangue, Deus nos justificou. Isto é, todo aquele que nele crê, né, será salvo. Se você crê do seu coração, Romanos 10, se você crê do seu coração, bom, vamos ler, Romanos 10, ó Senhor Jesus. Romanos 10, como fala? Versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja bem, nós que estávamos à beira do precipício, já condenados, à beira da aplicação da pena, que é a perdição eterna, Deus fez o seu Filho morrer por nós na cruz. E essa morte foi uma morte substituta, nos substituiu na morte lá na cruz. E o sangue derramado por Jesus é como se fosse o meu sangue derramado. Foi o meu substituto que Deus colocou, o Cordeiro Pascal, para morrer em nosso lugar. E agora, por causa da sua morte, eu posso ser salvo. Por causa da sua morte, eu posso ser justificado. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus, pela morte de Cristo, é pela fé. Basta-nos crer em Jesus, Deus então nos justifica. Deus toma como base a justiça de Cristo, como o quê? Através dessa morte redentora, Deus nos justificou. Irmãos, olha só que maravilha. Nós que estávamos perto de sermos executados pela sentença de Deus, mas hoje nós ganhamos salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor.
porque Deus quer recuperar o homem de volta sob a sua autoridade. Satanás, ele saiu debaixo da autoridade de Deus e causou essa confusão toda que nós vimos, a confusão, a corrupção e a desordem que reina nesse universo. Mas graças a Deus, com a obediência de Cristo, nós pudemos ser salvos, para que pudéssemos também ser obediente a Cristo e obediente a Deus. Colocar o homem de volta no seu lugar, que está debaixo da autoridade de Deus. Por isso, quem crê, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todos nós que invocamos o nome do Senhor, nós experimentamos como Cristo é rico para nós. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso ocorreu conosco, quando nós cremos na palavra da fé, quando nós confessamos nossos pecados e confessamos a Jesus como nosso Senhor e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Quando invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos. Irmãos, é simples assim. Não tivemos que pagar penitência, não tivemos que ficar ajoelhado em cima de milho, nós não precisamos subir escada de joelhos, nada disso. Bastou-nos crer. Quem crê é salvo. Por isso, em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, nós todos que cremos em Jesus, fomos justificados mediante a fé. Se não fôssemos justificados, nós estaríamos ainda condenados, estaríamos ainda sujeitos à pena da perdição eterna, do fogo eterno. Mas graças a Deus, cremos no Senhor Jesus, que morreu por nós, através do sangue derramado na cruz, Deus nos justificou. Hoje, eu e você somos justos para Deus, porque não é pela nossa justiça, é pela justiça na fé em Cristo Jesus. E não só isso, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, com seu sangue derramado, na sua redenção, Ele fez paz entre nós e Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 24. O 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa propiciação é a mesma coisa que expiação. Expiação é um ato para aplacar a ira, a ofensa. Graças a Deus que Deus tinha um problema da ira de Deus contra nós, os filhos da desobediência. Mas através do sangue de Cristo, aspergido sobre o propiciatório, isso aplacou a ira de Deus. Não temos mais inimizade contra Deus, porque Deus não está mais irado conosco, a ira dele foi aplacado pela aspersão do sangue de Jesus Cristo.
Então não só fomos justificados, mas nós somos o quê? Reconciliados com Deus. Entre nós e Deus não há mais problemas, não há mais inimizade, não há mais a ira de Deus, não há mais o quê? Nenhuma barreira entre nós e Deus, como tinha lá em Gênesis 3, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, não podia mais ter acesso à árvore da vida. O caminho para a árvore da vida havia sido fechado pelos 2 querubins, por uma espada e a chama, né, que revolvia a espada, que representam a glória de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. Mas graças a Deus, pelo sangue de Cristo, pela redenção, esse caminho se abriu novamente para o homem. O caminho para Santo dos Santos se abriu. No momento em que Jesus na cruz expirou, vocês leem a Bíblia, sabem que houve trevas, escureceu naquele momento, e o véu do santuário rasgou-se embaixo, de cima a baixo, em 2. Isto é, entre o santo lugar e o santo dos santos, esse véu foi aberto. Aberto de cima para baixo significa Deus quem abriu, por causa da redenção da morte de Cristo. Irmãos, hoje eu e você já fomos justificados, não temos nenhum problema com Deus, nós temos paz com Deus. Cabe a nós fazer o que agora? Entrar no Santo dos Santos. Amém. E viver na presença de Deus. Amém. É isso que Deus quer que a gente faça. A partir de hoje, não tem mais sentido você não se aproximar de Deus. A solução do homem está em se aproximar de Deus. Se você quer ser totalmente salvo por Deus, salvo de todos os seus problemas, você precisa ir até Deus. Portanto, Hebreus 9, como diz, vamos entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Hebreus 9. Ó Senhor Jesus. Não, Hebreus 9 não, Hebreus 4, perdão. Hebreus 4, 14. 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós, em outras palavras, nós temos um sumo sacerdote, Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Você vai dizer, mas eu estou passando por uma situação, só eu compreendo, ninguém vai me compreender. Não, Jesus te compreende sim. Porque ele é um sumo sacerdote que pode compadecer-se das suas fraquezas. Porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Tá? Portanto, o que nos resta fazer, irmãos? O que nos resta fazer? Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, sem medo, sem barreiras, confiadamente junto ao trono da graça. A palavra trono da graça é a mesma palavra em hebraica para propiciatório, sabia? Então, o propiciatório que Deus aplacou a ira de Deus e nos reconciliou com Deus, é o trono da graça. E nós podemos nos achegar ao trono da graça. Ao trono da graça, né? Por quê? Porque hoje não tem mais nenhuma barreira entre nós e Deus. Você imagina se hoje você tivesse que conversar com uma autoridade aqui na terra? Você precisa marcar audiência e precisa ver se ele aceita você falar com você, não é isso? Irmãos, imagina nós hoje podemos falar com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele nos recebe a hora que quisermos. Está aberta
essa oportunidade para todo homem. Vamos aproveitar esse tempo. Já pensou se você pudesse todo o tempo, né, estar na presença, você pode chegar, você ter esse privilégio de se chegar ao presidente da República, a hora que você quiser falar das suas dificuldades, das suas opiniões. Irmãos, você não usaria disso? Imagina, você pode se achegar ao Deus Criador do universo, Deus dos céus e da terra. Irmão, vamos aproveitar desse expediente, desse direito que nós temos. Vamos entrar no trono da graça, encontrar-nos com o Senhor, né, a hora que quisermos, a fim de quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus sabe, irmão, que nós somos homens. Se não fosse pela misericórdia, nenhum de nós sobreviveríamos. Nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. As suas misericórdias são o quê? São a causa de não sermos consumidos. Imagine só, irmãos, nós vivemos ofendendo a Deus. A todo tempo nós fazemos alguma coisa que o desagrada. Mas, irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso, irmãos, quando chegamos ao trono da graça, a primeira coisa que recebemos é a misericórdia. Você sabe que antigamente, para uma pessoa entrar no recinto do rei, no palácio do rei, onde o rei está sentado no seu trono, se ele entrar sem permissão, ele era morto. Ou se ele entrasse e o rei não consentisse com a sua entrada, seria levado para morrer. Sabia disso, não? Então, dependeria muito do mercê, da misericórdia do rei. Mas, irmãos, nós temos certeza que o nosso Deus é esse rei que nos recebe de braços abertos, com misericórdia. E nós vamos receber misericórdia toda vez que nos achegamos a Ele, e nós vamos achar graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, é isso que Romanos quer nos levar. Por quê? Voltando lá para Romanos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 10 é o versículo que é o tema da série de mensagens que nós estamos ouvindo, estamos vendo, salvos pela sua vida. Mas o versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Olha só, a morte de seu Filho, irmãos, nos fez tanto trabalho, nos reconciliou com Deus, nos justificou. Um pecador que era, eu fui justificado pela fé, mediante a redenção de Cristo Jesus. Quanta coisa a morte de Cristo fez, mas agora é muito mais. Se a morte de Cristo fez tanta coisa por nós, a vida de Cristo vai fazer muito mais. Então esse versículo diz assim: muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então tudo isso que eu relatei até agora, irmãos, é para nos achegarmos a Deus sem receio, sem medo, com intrepidez, vivendo a sua presença. Tudo isso que eu falei, irmãos, para Deus poder fazer isso. E daqui para frente, a salvação que Deus quer efetuar em você depende de quanto você permanece na sua presença. Vocês estão entendendo? A primeira etapa da salvação de Deus veio pela redenção de Cristo. E a redenção de Cristo foi tudo Cristo quem fez. Nós não tivemos que fazer nada. O viver de sofrimentos como homem, foi Ele quem fez. Todo o tempo, né, a morte na cruz, foi Ele quem sofreu por nós. Mas nós hoje
pela fé na redenção de Cristo, pela fé em Cristo, nós somos gratuitamente justificados. Amém. Sem ter de fazer nada, basta crer. E também nós somos reconciliados. Temos paz com Deus, podemos nos achegar até a presença de Deus. Isso tudo Cristo fez por nós. Só que daqui para frente, nós não devemos ficar parados nesse estágio. Nós precisamos procurar que o Senhor venha salvar a nossa pessoa. Você vai falar, mas você não acabou de dizer que quem invocar o nome do Senhor será salvo, já foi salvo? Sim, foi salvo, o seu espírito foi regenerado. Você ganhou a vida de Deus, hoje você é um filho de Deus. Você é um filho, vou até usar o termo grego, você é um filho teknon. Essa palavra grega, teknon, é o filho criança, recém-nascido, tá? Então você se tornou um filho teknon de Deus. Mas esse filho teknon de Deus precisa crescer. É ou não é? Esse filho teknon de Deus precisa se alimentar de Deus, receber da vida de Deus, para poder crescer até o filho ruios. É outro termo em grego, ruios, é filho crescido. Então você, como um filho teknon, você precisa de um processo de crescimento. Assim como todos nós fisicamente, nós nascemos um bebê, mas ao longo do tempo, com todo o suor da mamãe, não é isso? Nos alimentando, nos amamentando, nos dando sopinha, e depois o papai pagando a escola, e todo esse tempo nós fomos crescendo, até nos tornarmos um adulto, um filho ruios. Espiritualmente acontece a mesma coisa, só que muitos filhos de Deus esquecem disso, não sabem disso. Acha que hoje já nasceu um filho de Deus, tá bom, eu vou esperar um dia ir para o céu. Não, não é assim. Você nasceu, você foi regenerado, você é um filho de Deus, mas você é um filho ainda infantil. Vocês estão percebendo a diferença? Eu ainda, no meu espírito, eu já fui salvo, já fui regenerado pelo Espírito de Deus, e hoje sou um filho de Deus. Mas a minha alma, Deus quando criou o homem passou a ser alma vivente. Na minha alma, eu ainda fui muito pouco trabalhado. Eu continuo sendo a mesma pessoa de antes, com os mesmos temperamentos, com os mesmos gênios, com os mesmos problemas de falta de capacidade de relacionar-me com outras pessoas. Eu continuo vivendo muito irritado, impaciente, não é isso? Falta de longanimidade, falta de perdão, não é? Nós não somos assim por natureza. Deus quer nos salvar. É por isso que nós temos tanto problema de relacionamento, começando pelo casamento. Por isso que há tantos problemas de casamento, porque cada um de nós tem uma alma diferente, tem um jeito diferente, e esse jeito, essa alma foi contaminada também quando o homem caiu. O pecado que entrou no homem não só contaminou o corpo, esse pecado que entrou no homem, ele afetou a nossa alma. Por isso que nossa alma, né, Paulo muitas vezes relata, na nossa alma tem tanta coisa negativa, né, tais como inveja, maledicência, malícia, maldade, malignidade, que mais? Me ajudem aqui. Ciúmes, contendas, porfias, divisões, inveja, já falei, então tem tanta coisa, né, em nós que só nos causam problemas no relacionamento, mas Deus quer nos salvar. E Deus é capaz de nos salvar. E qual é a maneira, qual é o segredo? Como é que você consegue ser salvo?
Tá bom, vou perguntar então para as esposas que estão aqui presentes. Você acredita que seu marido pode mudar? Ah, não foi muito convincente não, né? Vocês acreditam que os seus maridos podem melhorar? É? Mas está difícil, não está? Está difícil. Vou perguntar para os maridos. Vocês acreditam que suas esposas podem mudar? Ah, os maridos já têm mais convicção lá, tá vendo? É. E vocês sabem que é difícil mudar o nosso ser. Geralmente cada um acha que está certo. Cada um acha que ele não precisa mudar, é outro que precisa mudar, não é assim? E nunca achamos que o problema está em nós. Mas, irmãos, todos nós temos defeitos e falhas na nossa alma, na nossa personalidade, principalmente após a queda do homem. Mas Deus quer nos salvar. Amém. Deus quer nos colocar a sua vida e a sua natureza nessa alma. É a humanidade de Cristo, a alma de Cristo, Deus quer colocar em nossa alma. A mente de Cristo na nossa mente, a emoção de Cristo em nossa emoção e a vontade de Cristo em nossa vontade. Deus quer trabalhar em nós. Quem acredita que Deus realmente pode trabalhar em nós? Vocês não estão falando isso só por religiosamente não, né? Às vezes a gente olha para nós mesmos, olha a nossa volta, parece essa mudança não ser tão possível, né? Parece tão lenta a mudança, tão difícil, né? Vencer cada problema de relacionamento, né? É tão difícil perdoar. Quem aqui perdoa fácil? Né? É tão difícil perdoar, é tão difícil, né, a gente realmente ceder, renunciar à nossa própria vontade. Irmão, tudo isso é muito difícil trabalhar na nossa alma, mas graças a Deus. Qual é o segredo de Deus? É que você, quando nasceu, infelizmente, você já nasceu em Adão. E você nasceu em um Adão que já transgrediu, já ofendeu e já tem todos os elementos da queda. E você herdou todas essas coisas em Adão. Quando você nasceu, você não pediu para nascer em Adão, mas você nasce em Adão, não tem jeito. Todos nós nascemos já pecadores. Todos nós nascemos já em Adão e com todos os elementos do velho homem em Adão. Então não tem jeito de nós acharmos que podemos mudar em Adão. Porque em Adão, por mais que você melhore um pouco o seu comportamento, você volta para a mesma raiz. Adão ainda é Adão. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então muita gente vem tentar mudar você, mudar o seu comportamento. Vou dar uma palestra para ajudar vocês a mudarem seu comportamento com relação à sua esposa, com relação ao seu marido, com relação a outras pessoas. Irmãos, essa mudança pode até ajudar, mas não muda a nossa pessoa aqui dentro. A nossa essência não muda. O que Deus quer fazer é mudar a sua essência. Não só mudar o comportamento, mudar a essência. Se você mudar a essência, o comportamento muda, não é isso? Então, como Deus faz? Deus quer desarraigar você de Adão, Deus quer colocar você em Cristo. Ele quer arrancar você da raiz velha e quer colocar você numa nova raiz. Que raiz é essa? É Cristo. Então, Romanos capítulo 11. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua
totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Vocês estão entendendo essa lógica de Deus? A lógica de Deus é: não adianta eu tentar mudar os ramos, se eu não mudar a raiz. Vocês entenderam ou não? Eu posso tentar mudar os ramos. Daqui para frente, nós somos cristãos, a gente tem que amar nossas esposas, e as esposas devem ser submissas aos seus próprios maridos. Daqui para frente temos que ter bom testemunho perante, né, a sociedade. Nós temos que fazer o bem, não fazer o mal. Sabe? Tudo isso é tentar convencer os ramos a fazer um bem. Mas se você não muda o ramo de raiz, não adianta nada. Vocês estão me entendendo ou não? E muitos cristãos estão tentando melhorar os ramos sem mexer com a raiz. Então depende de em que raiz você está, você vai mudar. Se você continua com a raiz em Adão, você pode até mudar um pouco, sabe? Pode até melhorar um pouco, mas não vai sair da essência. É a mesma essência. Deus quer arrancar você da oliveira brava. Aliás, Ele já arrancou. No dia em que você creu em Jesus, você foi unido à morte de Cristo. Está em capítulo 6, dá uma olhada, capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você sabe o que significa essa palavra, se fomos unidos? Quando você crê em Jesus, você se uniu à morte de Cristo. Sabia disso? Porque a morte de Cristo foi substituta sua. Você se uniu à morte de Cristo, é como se você tivesse morrido. Por isso que Deus te aceitou. Deus não teria te aceitado se você não tivesse morrido. Você precisa morrer, mas morrer em quê? Morrer em Cristo. Então quando você se uniu na morte de Cristo pelo batismo, é isso que ele fala, não é isso? Você se identificou morte, e a morte te arrancou da raiz em Adão, e agora você é unido na sua ressurreição. Essa união na sua ressurreição é ligar-se na raiz nova. Deus, na verdade, já te tirou de Adão, né, da oliveira brava, e te colocou numa boa oliveira. É isso que está escrito aqui, Se, porém, alguns ramos foram quebrados, versículo 17, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e se te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira. Quer dizer, nós, quando nos unimos à morte de Cristo, nós já fomos arrancados de Adão. Quando nós nos unimos na sua ressurreição, na ressurreição de Cristo, nós fomos enxertados na boa oliveira. E hoje, irmão, o que tem que fazer, irmãos? É permanecer nessa boa oliveira, desfrutando dessa raiz, a seiva santa da boa oliveira. Então, a única coisa que vai realmente nos mudar, nos salvar, nos transformar, essa alma tão difícil de mudar, irmãos, é permanecendo na raiz santa de Deus. Deus vai pouco a pouco, gradualmente, você nem percebe, você vai todos os dias alimentando-se de Deus, comendo de Deus, tendo comunhão com Deus, invocando o seu nome, orando ao Senhor, vivendo a vida da igreja, você, né, comendo do alimento diário, lendo a Bíblia, lendo os livros, tudo isso está fazendo o quê? Está deixando a seiva santa entrar em você e transformar sua alma. Amém. E quando chegar no final,
você está cheio de Deus. O objetivo de Deus é fazer você se encher dos elementos de Deus. Esse processo chama-se santificação. Porque Deus, que é ser santo, muitos crentes querem ser santo, muitos crentes querem viver uma vida santificada, mas tem ideia errada do que seja uma vida santificada. Eles acham que uma vida santificada é uma vida longe do pecado, uma vida longe de fazer o mal e fazer o bem. Não, esse ainda é o conceito moral ético. Só Deus é santo. Nesse universo, só Deus é santo. Por isso ele fala assim: eu sou santo, eu sou Deus e não há outro. Não há ninguém que possa igualar a Deus. Só Deus tem a santidade. Então, se você quer ser santo, não é deixar de pecar. Se você quer ser santo, você precisa de Deus, porque só Deus é santo. Então, quanto mais Deus você tem, mais santo você se torna. Irmãos, me entenderam ou não? Não é um conceito moral. Não é não errar, não fazer coisa errada. Você precisa de Deus. Só Deus é santo. Quanto mais Deus você tem, mais santo você será. E assim, irmãos, o que acontece? Quanto mais Deus está dentro de mim, a minha vida de um filho teknon, ele vai crescendo, 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 até se tornar um filho ruiós, um filho mais crescido. É esse processo de transformação da nossa alma que nos proporciona esse crescimento de vida. E Deus está trabalhando em cada um de nós. E o segredo, irmãos, é nos unirmos a essa seiva, a essa raiz santa. Por isso Jesus diz em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Meu pai é agricultor, e eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o segredo, irmãos, é viver na presença de Deus. É permanecer na videira. Nós, muitas vezes, entramos na videira e saímos da videira. Entramos na videira, saímos da videira o dia todo. Assim não dá. A gente precisa aprender a permanecer. Ficar todo o tempo ligado à videira. Eu não tenho mais a minha liberdade própria. A minha liberdade está em Cristo. Está sempre ligado a Ele. Porque sem Ele eu não recebo a seiva santa, eu não estou ligado à raiz santa. Por mais que eu faça coisas boas, não tem nada que ver com Deus. Eu preciso aprender a permanecer na videira, permanecer na raiz santa para receber continuamente a seiva santa de Deus. E que isso vai terminar? Romanos 8. Romanos 8. Versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Chega de viver na carne, né? Em Adão a gente vivia na carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Presta bem atenção no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos, em grego, é ruios, é filhos crescidos. Não é mais só um filho criança, você já é um filho crescido. E um filho crescido, de tanto viver, permanecendo na videira, ligado à raiz santa, a seiva santa, todo dia você se alimenta da seiva santa, você virou alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Não é uma coisa esporádica,
Ah, agora sou guiado, dali a pouco não sou. Sou guiado, depois não sou. Não, você vai crescendo, vai chegar a um ponto que você é guiado pelo Espírito de Deus. Quem aqui tem essa experiência? Pelo menos um pouquinho. Temos ou não temos essa experiência? Então, ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, não é como uma respiração. Como uma respiração. Não é que, de vez em quando, eu respiro de uma forma anormal. E no resto do tempo eu fico parado. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, é uma coisa normal na minha vida. Deveria ser uma coisa normal na vida de todos os filhos de Deus. Infelizmente, a maioria dos filhos de Deus ainda não cresceu, então não tem essa experiência. Então nós precisamos todos crescer até um ponto em que espontaneamente estamos como que respirando, sendo guiados pelo Espírito. Eu disse isso para os irmãos, né? Tem um irmão muito crescido, da liderança, né? Me procurou meses atrás, e teve 2 derrames, está com uma saúde muito debilitada. Alguém que no passado foi pessoa influente na igreja, ele falou assim para mim: olha, agora que eu estou sentindo na carne, estando muito perto da minha partida, da minha morte, eu começo a perguntar para o Senhor: Senhor, será que quando eu partir para o Senhor, eu vou ser aprovado para o reino? Será que eu vou ser aprovado por Deus? Aí ele me disse assim, aí eu descobri que não é porque eu fiz muitas obras para Deus, isso garante que eu estou aprovado. Ele falou, eu descobri que o que vai me garantir ser aprovado por Deus é o quanto eu realmente estiver vivendo na vida normal. Ele não soube dizer, mas é isso aqui. É uma vida normal, sendo guiado pelo Espírito. Isso é uma vida de maturidade. Uma pessoa madura não precisa pensar, ele não precisa dar uns gritos de invocar o Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para estar no Espírito, não, porque ele já está. Não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa sim, fora do normal, mas ele normalmente já está ligado à videira, está ligado ao Senhor. Aí ele falou assim para mim, falou assim, eu percebi também que eu ainda no meu tempo vago, eu ainda estou fazendo um trabalho para a igreja. Só que a minha saúde limitada não me deixa trabalhar depois de algum tempo e tenho que descansar um pouco. E na hora do descanso, às vezes eu pego um jornal secular para ler, para me informar. Aí vem um conceito religioso em mim. Então, quando eu estiver trabalhando para a igreja, eu estou sendo aprovado por Deus. E quando eu leio um jornal secular, não estou sendo aprovado por Deus. Isso é correto ou não? É correto ou não é? Vocês não têm certeza. Sim e não? Por quê? Porque se você estiver fazendo uma atividade para a igreja, atividade para o Senhor, e não estiver ligado à raiz santa, esse trabalho é simplesmente uma atividade. Se você estiver lendo um jornal secular, e se estiver ligado à raiz santa, esse tempo é contado. Vocês não estão me entendendo ou não? Sim. Tem gente que foge de reuniões porque não aguenta ficar sentado para ouvir palavra e fica arrumando serviço, atividades para servir a igreja.
Claro que eu não digo que todo mundo é assim, mas assim, tem gente que faz assim. Pensa que com as muitas atividades, que nem a Marta, fazendo muita coisa para Deus, achando que vai ser aprovado. Depende se você estiver fazendo ligado à raiz ou não. As irmãs podem estar lavando louça, lavando roupa, ligado à raiz. Os irmãos podem amanhã, podem no trabalho, né? Amanhã no trabalho, no seu trabalho secular, está ligado à raiz. Ou não pode? Ou será que todo mundo tem que servir ao Senhor um tempo integral para ser aprovado por Deus? Não. Depende, não é? Se tudo que você fizer, você está ligado à raiz ou não. Irmãos, isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. A minha intenção de falar essa palavra essa noite é conseguir aqui na igreja em Sapé, uma igreja nas redondezas aqui, um grupo de pessoas que sejam maduras, que aprendam a viver na presença do Senhor, que aprendam a estar ligado à boa oliveira, à raiz, à seiva santa, que seja um grupo de pessoas que permanecem na videira. Todo o tempo ele é encabeçado por Cristo. É Cristo quem comanda as nossas ações e as nossas palavras. Assim, esse alguém é guiado pelo Espírito de Deus. Esses filhos vão se tornar herdeiro de Deus. Porque de filhos, mesmo ruiós, crescidos, para se tornar herdeiros, ainda tem um passo, né? Por isso no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quer dizer, está crescido, está crescido. Mas será que vai conseguir herdar negócio do Pai? Será que ele vai ter responsabilidade o suficiente para fazer o que o Pai fazia? Será que ele está? Então, para isso, irmãos, nós precisamos passar por sofrimentos. Você sabe que um filho sempre protegido, nunca passa por sofrimentos, se torna uma pessoa imprestável na sociedade? Você super protege seu filho, não deixa que ele seja contrariado, não deixa que ele sofra. Se você não deixa que ele sofra, não deixa ele ser contrariado, ele vai virar um monstro amanhã. Na igreja a mesma coisa. Nós precisamos aprender a sofrer por causa do negócio do Pai. Para não aprender a sofrer por causa da igreja, sofrer por causa da obra. Irmãos, esses momentos que nós sofremos, que somos contrariados, nós somos trabalhados. Nós ganhamos resiliência. Como o irmão Dong ganhou resiliência. Ganhamos resiliência. Nós ganhamos o quê? Anticorpo. Ganhamos defesa. E nós nos tornamos pessoas úteis amanhã no reino do Senhor. Quando o Senhor voltar, nós estamos prontos para reinar juntamente com Cristo. Mas se hoje nós não estamos ligados à videira, se hoje nós, mesmo crescido, nós não estamos dispostos a sofrer por causa da igreja, dispostos a sofrer por causa da obra, sofrer por causa do Senhor, então, irmão, nós vamos ser imprestáveis espiritualmente falando. O Senhor não pode contar conosco. Acontece uma pressão, nós somos os primeiros a fugir. O Senhor, se sofremos com Ele também seremos glorificados. O Senhor quer nos tornar herdeiros de Deus. Aí, Romanos 8, daí para frente, irmãos, versículo 18, ora, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, quanto mais você passa por esses sofrimentos, por causa do negócio do Senhor, por causa do Senhor, por causa da obra, por causa, né, de lutar pelo Senhor,
você vai ganhando mais glória. Quanto mais sofrimento em causa do Pai, em causa do negócio, em causa da economia de Deus, né, mais você vai ter glória. 1 Coríntios 15 lá fala, uma é a luz do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Não é assim que ele fala? Até entre as estrelas haverá diferença de glória. Então depende o quanto você hoje está disposto a sofrer por causa do Senhor. Negar a si mesmo, por causa da obra do Senhor, por causa da edificação. Em vez de eu ser aquele matutão de antes, né? Pisou no meu calo, eu também bato de volta. Irmão, eu preciso amadurecer. Através do sofrimento, preciso amadurecer. Eu vou começar a pensar na obra do Senhor. Preciso ajudar outros irmãos. Eu preciso agir com moderação. Eu preciso agir com maturidade, não é? Senão a igreja vai sempre uma igreja de, como é que é? Bateu, levou, né? Já pensou? Nós todos aqui somos assim, um batendo no outro, o outro levou. Irmãos, não, nós precisamos agir com maturidade, com moderação. Irmãos, assim perto estará o Senhor para voltar. O Senhor quer voltar quando estiver um grupo de vencedores prontos para o Senhor poder arrebatar o terceiro céu. Quem quer ser esses? Até hoje o Senhor tem feito vencedores entre nós individuais. Um irmão foi vencedor, outro irmão foi vencedor, outro irmão foi vencedor. Mas onde está esse grupo de vencedores? Onde está? Ainda não apareceu, mas vai aparecer. Se vocês cooperarem, seguindo essa palavra que eu falei essa noite, se vocês seguirem, vocês vão ajudar um ao outro. Eu sozinho não vou vencer. Eu preciso de você, preciso de você. Em vez de em lugar de a gente só ficar puxando o tapete um do outro, só comparando o que é melhor, só competindo, buscar posição na igreja, nós nunca vamos amadurecer na igreja. Mas se a gente ajudar um ao outro, nas minhas fraquezas vocês sustentam, né? Nos seus problemas nós estamos orando, né? Nós suportamos uns aos outros, né? Em amor, irmãos, pode ter certeza, vai surgir um grupo de vencedores. Amém. Nas igrejas. E quando esse grupo de vencedores surgir na igreja, o Senhor está perto para voltar. E quando o filho varão de Apocalipse 12 for nascer, Deus o tomará para si no terceiro trono, no terceiro céu, no trono de Deus. Nós seremos arrebatados até Deus, se você for vencedor como filho varão. Aí nós vamos voltar juntamente com Cristo na sua parousia que durará 3 anos e meio da grande tribulação. Nós vamos voltar juntamente com Ele para pisar no lagar da ira de Deus, naquela última batalha de Armagedon. Irmãos, nós viremos com Cristo. Se hoje você sofrer com Ele, você será glorificado. Se hoje você buscar viver na presença do Senhor, deixar de viver em Adão, no seu velho temperamento, no seu velho jeito de viver, e deixar o Senhor te transformar, você terá todas as chances de ser um dos vencedores coletivos. Amém. Que o Senhor virá para buscar. Amém, irmãos? Amém. O Senhor abençoe vocês aqui. Amém. O Senhor possa logo produzir esses filhos, esses irmãos, filhos de Deus, né? Não só filhos de Deus maduros, mas também herdeiros de Deus. Amém. Prontos para reinar com Cristo durante 1000 anos. Que essa palavra não caia em vazio. Eu espero que possa transformar vocês, poder mudar vocês, né? A gente, em vez de disputar posição na igreja, disputar quem é melhor, quem é pior, irmãos, tudo isso é criancice. Vamos ajudar um ao outro. Vamos orar uns pelos outros, não é isso? Vamos suportar uns aos outros em amor, né? Em vez de viver irritados, né? Exercer perdão, compaixão, né?
com a misericórdia, como Deus é misericordioso conosco, irmão, assim nós vamos produzir um filho varão para Deus. Jesus é o Senhor.